Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez a comunidade Anuncia-me no programa podcast Viva a Fé. E hoje nós temos aqui algo maravilhoso, bem recente para partilhar com você. Já quero agradecer a sua audiência e pedir que você também compartilhe com a gente, para a gente atingir muitas pessoas com o tema de hoje. Eu estou aqui na Sagrada Face e vamos conversar um pouquinho, conhecer a história. Muitos conhecem, caravanas vêm aqui e muitos não conhecem. Então eu quero primeiro cumprimentar meu querido Padre Diogo. Olá, meu querido amigo, olá, comunidade Anuncia-me, olá, povo de Deus. É um prazer muito grande tê-los aqui no nosso meio e falar um pouco sobre esse grande tesouro espiritual que é a devoção à Sagrada Face. Maravilha. Primeiro quero falar do Diego. Como é que o senhor, Diogo, aliás, como é que o senhor entrou na congregação a ser padre? Como foi isso? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas fui criado na região Nordeste. Meus pais, os Gouveias, né, lá de João Pessoa, lá no interior da Paraíba, a cidade de Caldas Brandão. E desde criança eu tive o chamado, só que meus pais não eram praticantes de nenhuma religião. Aham. Então a devoção, a influência da igreja local, ela foi aos pouquinhos me catequizando para um dia desabrochar para a vida religiosa sacerdotal. Depois, nos anos 90, eu vim morar no Rio de Janeiro, onde eu fiquei a convite do Padre Jorge na paróquia São Brás, e de lá ele me enviou aqui para na época, né, o Mosteiro da Sagrada Face, hoje Santuário, e estou aqui há 26 anos de vida 26 anos. religiosa, 26 anos de vida religiosa, graças a Deus, e 16 anos de sacerdote. 16 Isso. sacerdotes. E o senhor é reitor. Sim, então tivemos a graça, né, de, agora em novembro, de a comunidade ser elevado a Santuário da Sagrada Face, o primeiro do Brasil. Então, a pedido do Orlando, o senhor aceitaria ser o reitorado aqui do Santuário da Sagrada Face, o primeiro dedicado à Sagrada Face no Brasil, e Que aceitei maravilha, para que a glória maravilha. de Deus e também a devoção e o aumento da fé dos fiéis. O senhor sabe dizer para nós um pouquinho sobre a história de como começou com Dom Balieiro? Como é que começou essa congregação, praticamente? Bem, a devoção à Sagrada Face ela já tem séculos na Igreja Católica. Tem Já séculos? tem séculos, né? Segundo a tradição da Igreja, ela começou com Santa Verônica, quando Jesus ia arquejando com a cruz para o Monte Uhum, Calvário, como a gente vê, né, uhum, nas vias sacras, e principalmente no tempo do Quaresmal, né, que é um uhum, tempo muito uhum. fechado, e nos convida à penitência. Então começou com ela e no passar dos séculos, né, com a história do Sudário e tantos santos e santas de Deus que era devota à Sagrada Face, devido à paixão, né? Então, na nossa comunidade, ela foi fundada pelo padre Balieiro, Januário Balieiro de Jesus e Silva, do Belém do Pará. Então esse padre ele tinha uma grande agitação e queria fundar uma família religiosa que Maravilha. pudesse cuidar dos padres e dos bispos diocesanos enfermos e idosos, né? Cuidar daqueles que cuidaram, ver a face de Cristo nessas pessoas. E nesse mesmo ano, em 1955, a data da fundação, João 23 pediu que espalhasse a devoção à Sagrada Face para todo o Brasil. E antes da experiência dele, tinha alguns bispos que aconselharam o padre Balieiro a ir para as Minas Gerais, porque as Minas Gerais era o berço, gente, das vocações. Então, os meninos que queriam ser religiosos, ou ser sacerdotes, ou as meninas que gostariam de ser religiosas, e lá era o berço das vocações, as Minas Verdade. Gerais. E o padre assim foi. Ele ficou numa cidade chamada Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais, onde tinha muitos mineiros piedosos. E depois de 4 anos, em 1959, no dia 25 de março, era uma quarta-feira santa, então sabe que a Semana Santa em Minas Gerais, né, É, o muito pessoal bem. é muito gratificante, o pessoal eles se empenham mesmo em viver o mistério da paixão de É Jesus. verdade. Teatro, tantas coisas bonitas que até hoje a gente vê Até que hoje faz, Minas né? Gerais ela faz a diferença, né? Então, nesse dia, a comunidade se preparava, né, faltava 2 dias para a Uhum. ensinação, e uma das meninas, né, que ia fazer o papel de Verônica, ela era filha de Maria, e ela não tinha estampa do rostinho de Jesus. Então ela pediu para o padre se ele poderia providenciar para ela Hum. a figura, porque elas não tinham. Então deram um pedacinho de tecido para ele e um pedacinho de carvão, e ele, né, querendo ajudar, você sabe como os padres, Uhum. né? Então ele esboçou com um pedacinho de carvão e com um Ah, pouquinho de tinta com o dedo. Ele fez uma imagem, né, que maravilha. ajudou, mas É, assim a anatomia da imagem não é como de uma pessoa que realmente tem esse dom, né? Então ele fez e segundo os irmãos que o acompanhavam, apareceu no verso do tecido uma imagem bem mais perfeita.
Olha, misteriosamente, que até hoje ninguém sabe como ela surgiu ali. Então, as testemunhas já partiram, já foram para a eternidade, né? E até hoje é um enigma, né? Nós não sabemos que coisa como linda. surgiu, Milagre, né? em plena Semana Santa, a semana maior da igreja, onde nós contemplamos o Cristo que é ultrajado, que é desprezado, né? E em plena Semana Santa, e até hoje nós não sabemos como Padre surgiu. Diogo, quanto tempo tem a construção aqui em Roseira? Aqui tem mais de 60 anos. Mais de 60? É, isso mesmo. Mais de Então, é 60. isso mesmo. O Padre Baleiro chegou a morar aqui, não? Ele foi convidado, morou, então Morou, né? depois a comunidade fechou a missão lá. Uhum. Fechou a missão lá em Lagoa Santa, passou pelo Rio de Janeiro e foi convidado pelo cardeal Mota a trabalhar Hum. conosco aqui em Aparecida. E ele veio com os filhos espirituais dele, trouxeram o quadro consigo. Se você vê a arquitetura do convento, ela é É, conventual, ela é para a vida religiosa, é. afastada da cidade, estrada de barro. E o quadro era de quem? Era da comunidade, o quadro da Sagrada Face. E Uhum. eles trouxeram o quadro da Sagrada Face, porque a devoção à Sagrada Face faz parte da espiritualidade dos oblatos, né? Sim. Se você dizer os oblatos aqui, sacerdote, ninguém vai saber quem é. Se você dizer os É. padres da Sagrada Face de Todos. Roseira, todo mundo vai saber É. que é os padres de Roseira. Então eles trouxeram um quadro e colocado na capelinha particular, como vocês Uhum. estão vendo aqui no fundo, mas mesmo assim não impediu, né, o desejo, a devoção dos peregrinos de buscar, né, neste sinal, né, um conforto, né, para Padre Diogo, o reviver senhor sua falou fé. uma coisa muito importante, estava aqui pensando. Então, o carisma maior é cuidar de padres já idosos, doentes, até Isso mesmo, bispos. e bispo também. Ou também missão, né? Então, tem Claro, muitos. tem missões, Tem. mas Agora, com o tempo, devido à necessidade da igreja, das dioceses, a falta de padres também, de vocações, então hum, muitos bispos nos pedem os padres da congregação para cuidar de paróquias também. que maravilha, Hoje né? também, chama-se o apostolado, né? É apostolado. A vida pastoral também nós Aqui, ajudamos. aqui no santuário, hoje, que o senhor vai falar de santuário bem recente, Uhum. tem padres e irmãos ou só Sim, padres? padres e irmãos. Irmãos não são sacerdotes, Não são sacerdotes, mas são têm a vocação de consagrados. viver aqui. Tem a vocação de viver conosco, o trabalho e a oração. Como nós na comunidade do ensino, nós Isso somos mesmo, irmãos, né? isso. E sacerdote, se quiser entrar ou fazer caminho para o seminário, é outra coisa. Isso mesmo. Mas somos irmãos Isso mesmo, consagrados lá, isso mesmo. então é isso aí, né? Aos olhos de Deus, da Sagrada Face, todos são iguais, né? Todos São são os iguais, né? irmãos e os padres. Quantos padres tem aqui hoje? Hoje nós somos 6 aqui. 6. 6. Da Então, casa. da casa. Agora, que são assistidos nas próprias dioceses. Que Eles maravilha. não são assistidos Eu aqui. queria dizer para o senhor, então, já surgiu o objetivo, tudo direitinho. Vamos agora, então, nessa transformação de Grande Sagrada Face, como o senhor falou, e ser um santuário. Como foi? Bem, um santuário, você não constrói um santuário, ele nasce no local. Pela inspiração de Isso Deus, mesmo. Se né? você vê os grandes santuários do mundo, seja mariano, seja qual a espiritualidade que tem, você não constrói para depois elevar. Ele nasce num local por uma devoção Hum, específica que atrai o número grande de fiéis e que renova a fé e a espiritualidade deles, dando entendi. sentido e esperança àqueles que eles acreditam. Então, em lugar nenhum, nenhum padre, nenhum bispo fala, "Oh, vou levantar um Não, santuário." isso Não, não. levanta uma Não, aquilo igreja, ali nasce ali. pode ser uma paróquia, Isso, depois isso mesmo. depende Isso. dessa. Então aqui, depois que o Padre Baleiro veio, se instalou aqui na diocese, então o número de peregrinos sempre existiu. E agora, a Sim. partir do momento da elevação, aí que agora que nós não temos paz mesmo, graças a Deus. Né? De manhã, de tarde, de noite, as pessoas vêm nos procurar, vêm no santuário, e depois com a notícia da elevação que teve a partir de abril e de maio do ano passado, e o número de peregrinos aumentou ainda, né? Porque aumentou desde os anos 80, e também com a família do Carmelo, os devotos de Santa Teresinha, tem Uhum. muita devoção à Sagrada Face. Então, muitos grupos, a partir do finalzinho dos anos 90, começou a surgir muitos grupos dedicados à Sagrada Face. Então, ao lado da Aparecida do Norte, todo mundo vem para a Basílica e também vem nos conhecer, Passa em conhecer frente. também o Frei Galvão, a Santa É, Cabeça, né? é. E outros santuários aqui da própria diocese. Então, desde maio, junho do ano passado, o número de peregrinos aumentou muito, né, para as pessoas conhecerem o novo santuário da Diocese de Aparecida em honra da Sagrada Face. A comunidade Alcime esteve aqui naquele dia. Foi uma festa muito boa. Tinha gente, hein, pá? Isso, né? O povo Caravanas, o povo da busca região. sentido para renovar sua fé. E Exato. Jesus é isso, né? É o sentido da nossa vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida e o sentido de tudo.
É o Senhor da igreja. É. Então, quem é a igreja, tudo que é de Jesus, com certeza renova a sua vida, as suas esperanças. E eu fiquei assim tão admirado da quantidade de pessoas, padres, todos que estavam aqui. Foi uma grande festa, né? Não foi um documento só canônico, nada, mas foi uma festa do povo de Do povo Deus, de Deus, né? Então, né? todos os devotos da Sagrada Face, eu conheci amigos do Brasil inteiro, né? Nos acompanhou pelas redes sociais e a transmissão foi muito boa. Aproveito até agradecer a esses devotos, né? Que por conta própria, as grandes emissoras também que passaram por aqui, deixaram, né, um legado, né, de devocional, reanimando a fé das pessoas e convidá-los eles a serem apóstolos da Sagrada Face. Eu também apóstolo, né, da reparação. Muito bem, você está acompanhando o podcast Viva a Fé, aqui no Mosteiro Sagrada Face, ou então Padres Oblatos De Cristo de sacerdote, Cristo os Sacerdote. padres da Como Sagrada o senhor Face. disse, se você falar Padres Oblatos de Cristo Sacerdote, onde é? Não, Mosteiro Sagrada Face. Todo mundo sabe, Certo. né? Todo Isso mundo mesmo. sabe. E é isso que nós estamos fazendo. Compartilhe com mais pessoas. Estamos com o Padre Diogo, que é o reitor aqui hoje, Santuário. Teve algum momento assim marcante no seu tempo com os Oblatos? Que Marcante? marcou? Sim. Teve, por exemplo, os testemunhos dos fiéis, né? Uhum. Teve um senhor, recentemente, tem centenas de milhares, porque se eu for falar todos aqui, não iremos ficar o dia todo aqui. Teve um senhor, recentemente, que fez um exame lá em São José dos Campos e deu câncer nele e ele veio arrasado, veio muito triste. E a primeira igreja que ele pensou foi aqui na Sagrada Face. Ele entrou, só Deus sabe como ele entrou aqui dentro. Que coisa. Aí ele pediu à Sagrada Face, a Jesus, que curasse ele daquele mal físico. Uhum. Mas ele estava arrasado. E ele fez os exames conforme o médico havia orientado. Aí retornou para o médico e o médico falou que não tinha nada. Aí eu estava fechando o santuário, porque já deu a hora de fechar, e ele estava aqui, foi os últimos a sair do santuário. E falou para mim o motivo que ele estava vindo Olha. aqui. Né? Porque naquele dia, ele foi um dos piores dias da vida dele, aquele impacto, né? Mas que ele havia pedido a Sagrada Face. Isso marcou também no senhor. Isso marcou. Foram centenas de Centenas de milagres que eu aconteceram. não era padre ainda, eu era irmão e vi uma romaria ali do Rio de Janeiro, Uhum. de 7 ônibus que veio de Resende e uma senhora, acho que era coordenadora. Todos os anos ela convidava o marido dela e ele não vinha mesmo. E um dia ele resolveu vir para fazer os gostos da esposa. E eu precisava de homens para levar o andor do quadro da Sagrada Face. E os homens que levavam o quadro da Sagrada Face tinham as ombreiras vermelhas, né? Da cor do sangue da cruz. E eu, sem saber quem era a pessoa, peguei a ombreira vermelha e coloquei no ombro dele. E esse homem, né, foi e levou o andor. Só que eu via que ele chorava o tempo todo com o andor, levando o andor da Sagrada Face. Depois que a procissão voltou, aí que a esposa dele falou que ela tinha conseguido uma graça de ter trazido pela Dele primeira ter vez vindo? e que ele se sentiu tocado por Deus em conduzir o andor da Sagrada Face. Agora, o que a Sagrada Face fez com ele, também não sei dizer. Mas já Não, foi, só o fato dele se derramar ali já Isso foi mesmo. Outra vez foi uma senhora de Minas Gerais e ela estava com câncer, ela estava na UTI, tinha feito a cirurgia e alguém passou por aqui e levou um santinho da Sagrada Face. E quando ela voltou da cirurgia, o santinho da Sagrada Face estava em cima dela e tinha a oração da Sagrada Face. E ela pediu a Jesus que curasse daquele mal. E assim conforme ela pediu a Jesus, a Sagrada Face curou ela. Então ela perguntou para os conhecidos onde ficaria a igreja da Sagrada Face. Aí eles falaram assim, olha, tem uma igreja, um mosteiro dedicado à Sagrada Face, que fica do lado da Aparecida do Norte. A gente vai ver Nossa Senhora, e da casa de Nossa Senhora nós vamos ver a Sagrada Face. Aí ela fez uma excursão, né, com o povo dela, pediu para rezar uma missa às 15 horas, na hora da misericórdia aqui, e depois da missa ela veio em procissão até a capelinha da Sagrada Face, e em gratidão. Aí deu o testemunho dela, foi muito emocionante, ela chorou muito junto com as pessoas que veio, né, dessa graça que ela havia recebido. De Deus. Então, muitos sinais, quer dizer, são poucos, São o senhor está muitos, lembrando, mas né? são São muitos. as pessoas vêm com tanta fé Tem. que recebem Eles milagre acreditam na mesmo. Sagrada Face. Ainda mais que a face de Jesus, né? Então, vêm, cantam. Tem que- uns que vêm aqui e cantam, rezam o texto da Sagrada Face. Sozinhos, né? Tem uns que vêm na hora do almoço e fazem um retiro aqui. Sim. O convite fica praticamente fechado E e a fica pessoa sozinho, fica, em principalmente silêncio. aos domingos.
E Maravilha. agora, o final de semanas de feriados, vem muito famílias, né? Uhum. Vem aqui, fazem piquenique debaixo das árvores com as crianças, rezam e ficam assim. Pois a gente vai tirar umas fotos e colocar aí para as pessoas conhecerem o lado externo também. Eu queria agora dizer o seguinte: tem mais alguma coisa que o senhor pode partilhar com aqueles que estão nos vendo? Que o senhor gostaria? Alguma Eu coisa já que... vou perguntar uma coisa assim, Sei, meio humana. Eu sei que a providência de Deus está acima sei, de sei. tudo, mas como sobrevive aqui o santuário? Ah, os irmãos trabalham, né? O E aqui tem trabalho, livrarias, isso mesmo, né? Nós não os trabalhos não são que os trabalhos comerciais, mas o trabalho voltado para a vida religiosa, né? vida religiosa, né? Os irmãos tem o gado deles, né? Tem o pesqueiro, tem outros meios que nos ajudam a Ah, ficarmos, sim, né? então E a isso. providência divina, E né? a providência divina, as doações que É vêm, verdade. Então, as muitos, esmolas que vêm. muitos devotos da Sagrada Face também nos ajudam, nos fazem doações também, levam lembranças aqui do santuário para espalhar a devoção à Sagrada Face. E então isso nos ajuda. Eu queria também perguntar para o senhor, uma pergunta assim: como é que uma pessoa faz para ser irmão? Se Então, quiser entrar Então, hoje. se você se sente tocado por ser um padre da Sagrada Face, ou um oblato de Cristo sacerdote, então procure, né, o SAV, a promoção vocacional aqui do convento. Falar com o irmão Regis ou com o irmão Romário, né, ou ligar com a secretaria para ver os encontros vocacionais, e é isso, os padres e os irmãos, a equipe vocacional, irá assistir esse candidato. Aí Uhum. quando tiver encontros vocacionais, eles comunicam e eles vêm nos conhecer, fazem Primeiro encontro. faz o São 12 contato. encontros, né? 12 encontros, eles vão acompanhando e depois vão orientando a pessoa. Esses irmãos passam a morar aqui ou não necessariamente? Não, aqui é só depois que eles professam. Ah, depois do processo. Então eles vão passando as fases, né? Aspirantado, primeiro tem Uhum, eles vão acompanhando. Depois eles uhum. vêm fazer o encontro vocacional. E se eles forem aprovados, né? Porque às vezes tem pessoas que nos procuram, mas ela não tem o carisma. É. Ela não tem o carisma de um oblato, de um padre da Sagrada Face, né? Às vezes tem um carisma, um dom que pode ser de outra instituição, de Uhum, outra família uhum, religiosa na uhum, igreja. A gente caminha, se é franciscano, se é redentorista, se é um uhum, monge, se é beneditino, né? Se é de comunidade de vida, a gente vê uhum, se é uhum. pelo perfil dela, onde ela se enquadra, e aí ela vai assim, tentando conhecer e tentando se encaixar. Tem Aí irmã sim, aí tem as fases, né, da vida religiosa: aspirantado, mas postulantado. tem, assim, algumas pessoas, casais que não professaram e estão fora daqui morando juntos, que são considerados Não, tem irmãos? os oblatos leigos, né, tem os Os oblatos oblatos leigos. leigos Aham. também, que são leigos, né, pessoas, homens e mulheres, que também bebem da nossa espiritualidade também, né, e Maravilha. da nossa Também, formação mesmo também. caso, entra em contato para E entra em fazer contato também, procura entrevista, lá tudo o, bonitinho. o padre Anderson, que é responsável pelos oblatos leigos. Então, toda terça-feira, ou toda primeira terça-feira do mês, tem os oblatos leigos têm assim o carisma de desagravar e reparar a face de Cristo. Muito bem. Eu queria então que o senhor deixasse uma mensagem para nós, para todos os que estão por esse Brasil. Tem uma audiência muito grande do podcast, e daqui mais uns dias, né? Você que está vendo, foi editado, foi feito direitinho para você conhecer. O que o senhor gostaria de deixar de mensagem? Olha, a devoção à Sagrada Face, ela foi oferecida por Jesus a, a Beata Pierina. Ela nasceu em Milão, italiana, em 1945. E ele pede uma festa dele na terça-feira, que se faça novena, fazendo reparação e lembrando de todos os desagravos que os pecadores fizeram com ele na quinta-feira santa. E também, né, o desagravo e a reparação por todos os pecados que se fazem, né, perante o carnaval e durante todo o ano contra a pessoa de Jesus, a comunhão indigna, as profanações, os sacrilégios, as blasfêmias que se fazem contra Deus e a igreja de Deus, né? Então Jesus nos pede isso. Também ele pede: quem me contempla me consola. E Uhum. todas as almas, e essa devoção iria salvar muitas almas, né? Muitas pessoas que iriam ter essa devoção, ela ia ter noção do amor de Deus por meio de Jesus, que se Uhum. revela para nós, mas também ia ter noção do pecado, né? Que Que nos é o afasta de principal. Deus, né? O pecado da blasfêmias, né? Cuspir, né? O É, maior grau de desprezo que alguém tem por outra pessoa é cuspir e cuspir em Jesus. Tem cuspir. gente que cospe nas coisas sagradas, É né? Cospe verdade. na igreja, rejeita, né? Então a gente vê a devoção à Sagrada Face, o amor de Deus que é desprezado na pessoa de Jesus. Uhum.
Então, a mensagem que eu dou para as pessoas, que seja você também um apóstolo da Sagrada Face, né? Seja também um apóstolo da reparação, tem um espírito de reparação, para que as pessoas, né, possam conhecer o verdadeiro amor de Deus na pessoa de Jesus. Assim como Jesus marcou o véu de Verônica, marcou, né, o sudário de Turim, ele possa marcar as almas, né, bem no fundo, que as pessoas possam ver pelo amor que ela pratica, com o testemunho que ela dá, porque o testemunho é tão importante quanto o anúncio, não é verdade? Claro, é a mesma Anunciar coisa. todo mundo anuncia, mas testemunhar, então seja você conosco, nos ajude a espalhar a devoção Sagrada Face, e seja você também um apóstolo da Sagrada Face. Então venha nos conhecer aqui em Roseira, São Paulo, ao lado da Aparecida do Norte. Então entre em contato conosco e venha nos visitar com a sua caravana. Depois nós vamos colocar embaixo o WhatsApp, telefone, alguma coisa para você anotar na sua casa, mas a gente vai dizendo. Ele falou Roseira. Roseira é uma cidade antes de Aparecida, pertinho de Aparecida. Então você já entra em Roseira para depois ir visitar a mãe. Venha ver Jesus na Sagrada Face e depois a mãe. Agora o padre Diogo tem um sonho? Seu sonho, pessoal? Meu sonho, pessoal? O meu sonho é Jesus Cristo, né? Não tem Então, outro, né? então eu só tenho que agradecer a Deus, né, por essa dádiva que Ele me concedeu, de lá do Nordeste, os olhos deles, né? Depois lá no Rio de Janeiro, na Paróquia São Brás, no Rio de Janeiro. Não, eu vim aqui com a Romaria. Com o meu você veio com a Romaria? Vim com a Romaria da Paróquia São Brás. E eu conheci, né? Eu tentei conhecer outras comunidades religiosas, mas eu não me senti o céu me chamando por meio daqueles religiosos. Sim. E quando eu vim conhecer a primeira vez essa casa, então um dos meus amigos falou assim: você não gostaria de ser um padre da Sagrada Face? Eu falei assim para ele: se for da vontade de Deus. Eu acho que era da vontade de Deus mesmo, né? Porque no ano seguinte já fiz encontro vocacional, o padre já me enviou, então tudo ocorreu para a glória de Deus, né? Que maravilha. Então, olha que sonho lindo. Foi, e o meu sonho continua sendo sacerdote da Sagrada Face. Que maravilha, né? Então faz parte da... Não existe coincidência em providência, né? Padre, pergunta assim, o Padre Diogo tem um livro que destaca, que o senhor leu e destacou em você? Do livro da Sagrada Face? Não, pode ser qualquer livro. Espiritualidade. Quando eu era vocacionado ainda, eu lia muito a espiritualidade dos santos. Eu me encontrava neles, como eles eram humanos, como eles sofriam, mas eles não deixavam de amar Jesus. E quanto mais eles sofriam, mais o amor deles aumentava por Jesus. E isso me encantava muito dos santos. É o meu quinto evangelho da vida dos santos. Porque assim, apesar do sofrimento, das tempestades, das doenças, eles nunca deixaram de confiar em Deus. Entendeu? E assim, o meu livro era a Eucaristia. Diante de Jesus, diante do Santíssimo assim exposto, eu me realizava, eu via assim, a minha comunidade mostrou que Jesus morava ali. Amém. Que Jesus estava ali. E eu deixava qualquer coisa. Até na hora do meu almoço eu ia me visitar Jesus no sacrário, porque assim ali estava a razão da minha vida. Claro, né? Meu grande amor se encontrava ali prisioneiro do tabernáculo. Amém. Então isso eu devo, né, tanto a comunidade do Nordeste como a Nacional das Dores, né, na cidade de Caldas Brandão, como também, né, a Paróquia São Brás de Madureira, que o pessoal de São Brás, um grande abraço aí que nos assiste. Eu também devo muito a eles, porque foi os fiéis que me ensinaram, né, e as pastorais, esse grande tesouro que é a Eucaristia. O senhor falou, e a gente sabe que aqui tem um pesqueiro que ajuda financeiramente qualquer que pode, pertence também à sua área física, mas o Padre Diogo tem um hobby. Arte sacra. Gosto muito de arte sacra. Gosto de fazer arte, gosto de liturgia, gosto de história. Você gosta disso? Gosto. Porque eu gosto de evangelizar. E a liturgia é esse estado permanente de evangelização que nos convida ao mistério. Então as pessoas têm que voltar para casa preenchida da presença de Deus por meio da Eucaristia, por meio do grupo da oração, por meio dos sacramentos. E isso eu me sinto muito feliz. Padre Diogo, que alegria com o conhecimento que o senhor trouxe para nós. Nós vamos deixar os contatos aí escritos aí nesse podcast. Entre em contato. Talvez uma vocação, talvez uma vocação de leigo, talvez uma visita, marcar uma caravana, como você puder e como você quiser. Então aproveito a oportunidade para convidá-los a todos para terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval agora. Às 15 horas, aqui no Santuário da Sagrada Face, nós temos o desagravo e a reparação diante do Santíssimo Sacramento. Então venha participar conosco. Tem missa? Tem. Então venha participar conosco.
neste dia de reparação e desagravo à Sagrada Face de Jesus. Até que horas vai? Então começa às 15 horas e vai até às 17. Ai, que bom. Então participa conosco e também convidamos também a todos os devotos, todos os grupos da Sagrada Face, para a festa da Sagrada Face, que será do dia 23 de março. Então, do dia 20 ao dia 22, nós temos aí o tríduo à Sagrada Face. E no dia 23, nós temos a festa da Sagrada Face, uma missa solene às 10 horas, e às 15 horas também nós temos o desagravo à Sagrada Face, encerrando assim, né, as festividades em honra da Sagrada Face. Aí o convite. Padre Diogo, muito obrigado. Imagina, eu sempre. Que Deus abençoe vocês com santas vocações e participe conosco dessa campanha de evangelização por meio da Sagrada Face. Vá nos visitar também na comunidade de cima, ele pegando a estrada das Pedrinhas, que vai para a Fazenda Esperança, Sim, bem sim. antes. Tem a entrada ali, seria uma honra recebê-lo lá. Que Deus abençoe o senhor. Agora deixa a bênção para quem está nos vendo e para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.